Olá Brasil, olá orfanatos do Anticristo, olá podcast, sejam todos muito bem-vindos ao canal J Críticas. Eu me chamo João da Silva e hoje, olha, temos talvez um dos melhores filmes de terror de 2024 até o momento. Really? Eu conferi hoje, nessa quarta-feira, a convite da Disney e do Espaço Z, o filme A Primeira Profecia, que é um prequel do clássico de 1976, A Profecia de Richard Donner, né? Dirigido lá naquele filme da década de 70. E eu vou te falar, não, pera, melhor não dar spoiler. Bora? Então vamos lá, depois da vinheta nós falamos sobre A Primeira Profecia de 2024. First Omen, A Primeira Profecia, é um filme estadunidense de terror sobrenatural, dirigido e escrito por Akasha Stevenson e co-escrito por Tim Smith, Keith Thomas, que é responsável por um outro filme chamado Chamas da Vingança, de 2022, a partir de um argumento do roteirista Ben Jacob do filme Borderland de 2017 ou 2016. Servindo como uma frequência de A Profecia de 1996, na história nós acompanhamos Margaret, interpretada por Neil Tiger-Free, que é uma jovem americana encaminhada para Roma para iniciar sua vida a serviço da igreja. Em um orfanato, ela assume os cuidados de uma menina com sérios problemas e se depara com um lado obscuro que a fará questionar a sua própria fé. Agora, no lugar considerado o coração da religião católica, ela suspeita de uma conspiração assustadora para viabilizar a chegada do Anticristo. Eu gosto muito mesmo do primeiro filme, A Profecia, de 1976, dirigida aqui por Richard Donner, um filme que eu assisti algumas vezes e acho aquele filme, assim como O Exorcista, de 1973, A Profecia também tem coisas muito boas, né? Desde a estética, as cenas sinistras daquele filme, a história, ela chamava muito a atenção, seguindo aqui um ponto de vista daquela família que tinha que depois que eles, né, entra ali a questão do Damien, né, interpretado ali por Harvey Spencer Stephens, né, tinha nascido, e o decorrer da história, para quem viu o filme sabe muito bem do que se trata. Eu gostava muito daquela proposta, e assim, mesmo que a franquia não tenha assim bons filmes, né, em comparação ao filme original, dito que só o primeiro filme, o original de 76, tinha realmente esse grande impacto da história do cinema, chegamos aqui no filme que iremos conversar hoje, né? A Primeira Profecia, um filme que conta a história antes do primeiro filme, ou seja, é um prequel, é uma frequência, e sem sombra de dúvidas é um filme impecável. Eu já vou deixar isso aqui muito bem claro para vocês, não vou enrolar, eu gostei muito do filme e é um prequel muito interessante, né? É um daqueles projetos que homenageia não somente o clássico de 1976, mas de toda uma tendência voltada aos seus principais elementos. A direção aqui desse filme é da diretora Akasha Stevenson, que a forma como ela manipula o projeto, como ela utiliza a fotografia, como ela conta essa história, respeitando, obviamente, o que foi proposto no filme de 1976. Ela eleva bastante nessa história. No longer believe. You create something to fear. O filme possui alguns
dilemas interessantes a respeito da própria corrupção religiosa dentro de um ambiente religioso, como, por exemplo, como os fiéis pregam a palavra em nome de Deus, principalmente quando as discussões sociais são muito tocadas. E isso é spoiler, mas eu não vou falar agora sobre esses temas. Um dos temas mais explorados aqui é o tratamento das freiras, né? E como aquele lugar escondem certas coisas, né, dentro ali daquele ambiente religioso, né? Como mostrado no filme, existe um mistério diante dos olhos de uma das pacientes, de uma das crianças, né? Que é a Carlita, que eu não sei o nome da atriz, vou deixar aqui em tela, né? Que mesmo que o roteiro não use ela de uma maneira bastante densa, no sentido de explorar o caos que foi construído, né, da personagem, a Carlita, ser ou não a filha do anticristo, né, acho que a direção ela compensa nesses pequenos deslizes, sabe? O texto não entrega muita coisa, mas a direção entrega muita coisa interessante. Inclusive, eu acho que a escolha da atriz que fez a Carlita foi bem certeira. Foi bem na medida. Ela inicialmente transmite em tela ser uma coisa meio escura, uma personagem mais obscura, desde o conceito da sua personagem até como a diretora Arkasha Stevenson manipula em tela o lado mais sinistro da personagem. A primeira profecia é bom, principalmente pelo fato de preservar toda a estética da década de 1970, utilizando cores mais frias, a luz do sol, e mesmo que em algumas cenas a diretora preza por brincar bastante com as cores mais fortes, principalmente naquela cena que está no trailer da boate, ela, a diretora Arkasha Stevenson, ela sabe muito bem em como desenvolver essa narrativa. O ponto alto do filme são as cenas de extrema e espontânea violência, são cenas realmente muito fortes, né? Como, por exemplo, tem muitas cenas que o gore corre solto, né? Já que estamos falando de um filme sobrenatural, teremos assim um impacto nessas cenas, e assim, você, dependendo da pessoa que for ver o filme, e assim, eu sempre digo uma coisa aqui no canal, é que todo filme tem uma proposta, e se você procura esse tipo de produção, olha, você vai adorar bastante. Mas ainda assim, eu acho que pessoas, novos públicos, podem não gostar tanto assim da produção. Justamente bem impactantes na produção. Tanto o roteiro escrito pela própria diretora Arkasha, temos aqui acréscimos de mais 3 roteiristas, que é o Tim Smith, Keith Thomas, né, de Chamas da Vingança, que inclusive é um filme que venceu um prêmio do Framboesa de Ouro, né? Teve até aquela polêmica lá da menina. E tem aqui um argumento do roteirista Ben Jacobs, que ambos já trabalharam eles têm esses 3 roteiristas. Por incrível que eles tenham trabalhos inferiores, eles já têm um pouco de contato com o terror, né? Dentro do texto é explorado outros textos, outros temas, outros subtextos dentro dessa premissa mais sobrenatural sobre a religião. A primeira profecia é do mesmo produtor aqui de Amityville, O Despertar, que é um dos piores filmes de horror, Hellraiser, Renascido do Inferno, que é o reboot da franquia Hellraiser, e A Casa Sombria, Rebecca Hall, né? Eu jamais pensei que teríamos um filme tão visceral, tão brutal e ao mesmo tempo empolgante do que esse filme que é A Primeira Profecia. Já que o filme ele toca em coisas clássicas, né? Sempre dá um caos. Você mexer em coisa que deu certo no passado sempre é um grande problema. Lembre-se que anos atrás a gente teve a Orphan 2, que é a mesma coisa, é uma prequel do primeiro filme, que eu gosto bastante,
que foi inclusive dirigido pelo mesmo diretor do Boneco do Mal, William Brent Bell. E ainda nesse mesmo período, né, foi lançado A Caçada, Predador a Caçada, e Hellraiser Renascido do Inferno, da Hulu, de 2022. Ambos esses filmes lançados em 2022. Eu acho que quando os produtores eles entendem em como e o que precisa ser feito para entregar um ótimo filme de terror com cenas agoniantes, evitando de usar jump scares, por exemplo, é dado, né, ao telespectador toda essa agonia, né, uma presença e uma sensação de estarmos vendo algo muito sinistro. Eu acho que é isso que gostaríamos de ver mais nas produções de terror, seja terror psicológico, seja terror sobrenatural, seja terror de maldição, seja terror slasher. Isso é muito legal de se ver. Até no ano passado teve ali o Vereado Sangrento do Eli Roth, que foi um filme muito nessa pegada de trazer cenas agoniantes, cenas violentas. Agora, falando das atuações, das interpretações, eu acho ambas as atrizes que fizeram as freiras muito boas, né, o suficiente. Inclusive, eu acho que a Sônia Braga, né, grande atriz do nosso país, está assim impecável no papel. Ela interpreta aqui uma das personagens ali, uma das freiras, uma das principais, e ela manda muito bem. O Bill Nighy, né, que faz o papel do Padre Lawrence, ele é um personagem bastante crescente. Embora o roteiro use ele como uma forma de amadurecimento dos temas que o filme está se desenvolvendo. A princípio, em certos momentos, acho que o ator poderia estar mais presente na produção. E temos aqui a protagonista, que é interpretada pela Neil Tiger Free. Inclusive, segundo informações de alguns colegas, ela estrelou em uma série do M. Night Shyamalan, Servant, né? Ela que faz a Margaret, né? No filme aqui, não. Ela mostrou-se ter um talento muito nato de mostrar ao público o medo, a aflição, de se conectar com o anticristo. Inclusive, acho que a direção aqui, a diretora, ela consegue trabalhar muito bem com o arco das mulheres. E a gente está precisando muito disso no terror. Evil things. It's all... No, don't. Fora algumas partes melodramáticas e outras que o foco nem é o choque do assustar, o filme desliza bastante nesses momentos. O trabalho, por exemplo, da direção de arte e o som e a fotografia são dos pontos mais interessantes que chamaram muito a minha atenção, e eu acho que vai chamar a atenção de muitas outras pessoas. Existe aqui um trabalho utilizando mais uma certa técnica. A gente percebe que os criadores trazem muita técnica, tanto na fotografia, tanto na manipulação das emoções, né? A fotografia, inclusive, tem um dos seus grandes pontos altos, né? O diretor responsável por esse setor aqui é o diretor de fotografia Aaron Morton, que trabalhou naquele filme de ficção científica, drama e terror espontâneo, com aquela atriz lá de 13 Reasons Why, Ninguém Vai Te Salvar, do ano passado, e no remake de Evil Dead, A Morte do Demônio, de 2013, dirigido pelo Fred Alvarez, né? Aqui a gente observa como ele utiliza uma câmera mais estática, ele utiliza grandes planos do céu, alguns movimentos de câmeras, como aquele zoom in, zoom out, sabe? Que era muito recorrente na década de 70. Também o trabalho que ele faz aqui é bastante original, mantendo sim uma estética da década de 70, como já mencionei aqui, né? As cores padrões, os planos e os enquadramentos, mas principalmente como esse tipo de trabalho tem um certo significado, embora essas coisas sejam muito mais elementos que grande parte do público não vão notar, mas acho que críticos de cinema, redatores, resenhistas, são pontos mais técnicos, sabe? Bom, a primeira profecia também tem uma dose significativa de easter eggs e referências
ao clássico de 1976. E isso é feito de uma maneira bastante respeitosa, responsável e bastante bem dirigida, bem montada e bem editada. A parte da investigação em que Margaret vai atrás de alguns documentos a respeito da Carlita, por exemplo, já que o padre, que é o padre Brennan, pede a ela procurar coisas sobre a própria Margaret, ela percebe que existem coisas estranhas dentro daquela igreja. Enfim, acho essa parte das investigações um pouco tem um envolvimento das personagens e tal. Só que assim, eu acredito que não é tão bem desenvolvido assim. A Primeira Profecia é um filme sólido que entretém e assusta na medida correta. Apesar de alguns deslizes, de alguns problemas, o filme se destaca pela atmosfera gótica, pelas atuações muito boas e pelos efeitos visuais bem trabalhados. É um prato cheio para os fãs de terror clássico da década de 70, do próprio filme de 1976, assim como resgata aquela coisa que a gente sentia falta na década de 70, dos grandes clássicos do cinema. É um filme que eu gostei bastante, eu quero que ele dê certo, até porque se der uma bilheteria boa, quem sabe não podemos ter novos filmes, novos clássicos da história do cinema, e quem sabe tenhamos outros filmes da profecia se for nessa mesma pegada. Eu acho que vai dar muito bom. Então eu fecho aqui a Primeira Profecia com a nota 8,5. Pois é, pessoal, eu queria saber de você. Você já assistiu o filme? Ele entra em cartaz hoje, quando eu estou postando esse vídeo, mas eu estou gravando numa quarta. Eu queria agradecer a Disney e principalmente ao Espaço Z por nos convidar à cabine de imprensa dessa quarta-feira. E muito obrigado à audiência de vocês. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que eu posto um vídeo novo aqui no canal. É isso aí, muito obrigado, até a próxima J Críticas, e tome muito cuidado com o anticristo. Falou, pessoal!